Aleluia. Nós vamos então ler aqui no Eclesiastes capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, talvez vai ter uma pequena diferença na tradução, mas eu quero que vocês prestem atenção. Diz assim: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Eu descobri mais outra coisa nesse mundo: nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi, que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia, e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que as armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, mais uma noite que nós nos colocamos em Tua presença para louvar e agradecer o Teu nome, para buscar as bênçãos que provêm das Tuas mãos sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. Senhor, venha, Pai, entrar com providência, Senhor, segundo a nossa fé. Eu peço no nome santo de Jesus, fale conosco, nos dê direção, nos dê sabedoria, e todo espírito contrário que possa estar nesse lugar seja extirpado, seja banido desse lugar. O espírito de sono, o espírito roubador da palavra, o espírito de dúvida, de incredulidade, o espírito de frieza, seja banido, papai, que prevaleça aqui no nosso meio só o Teu querer, só a Tua vontade, a Tua presença, os Teus anjos, o Teu Santo Espírito juntamente conosco. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tem que estar com a máscara abaixada, porque senão o óculos não embaça, eu não consigo ver nada. Então, estou bem longe, não contamino ninguém me contamina, tão longe aqui, né? Então, dá para ficar assim. Meus irmãos, nós lemos um texto que quem escreveu foi um homem com a experiência vivida na prática, né? Com certeza quem escreveu teve a experiência vivida praticando. Teve a sabedoria máxima, porque biblicamente esse homem era Salomão, e Deus prometeu a ele que daria sabedoria para ele, que não haveria na terra, na sua época, homem semelhante a ele em sabedoria. E com tudo isso, nós sabemos que ele deu as pisadas na bola. Então o ser humano realmente é falho, mas ele deixou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, alguns escritos, para que nós pudéssemos também aprender, pudéssemos tirar nossas conclusões e ver que realmente as pessoas dessa terra, os seres humanos, às vezes não dão o devido valor às coisas certas, às vezes dá valor mais às coisas erradas, e nós sabemos que é assim mesmo, né? Então eu tiro por mim
Hoje eu sei o quanto vale ter saúde, mas agora eu já joguei muita fora. Joguei muita saúde fora. Com os vícios, com as noitadas, né? com os abusos. Não é falta de conselho de mãe, de pessoas mais idosas, gente, mas acha que nós podemos tudo. E hoje eu sei que faz falta. Então, talvez se eu tivesse usado sabedoria, evitava muitas coisas, eu e tantas pessoas. E nós podemos hoje em dia ler a palavra de Deus e aprender. Mas mesmo assim sabemos que essa palavra, por mais que ela foi deixada aí há milênios, para nosso crescimento, para nosso proveito, para nossa defesa, as pessoas não dão muita atenção. Só a minoria que dá atenção para a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que procuram aprender e ter intimidade com essa palavra. Como diz em Provérbios 9, 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor ao Senhor é o princípio. Então a sabedoria tem tudo a ver com esse Deus maravilhoso. Tem a sabedoria terrena, que ela é diabólica, diz o Tiago. Tiago escreve no livro dele que a sabedoria terrena, ela é diabólica. Porque a sabedoria de engano, que não é sabedoria, mas é armadilha satânica, onde as pessoas passam outro para trás e enganam o seu semelhante, onde as pessoas acham que está levando vantagem em tudo. Ele acha que agiu com sabedoria, mas é uma sabedoria diabólica. A sabedoria que é boa, que faz você ser abençoado, que cresce no conhecimento, na proteção, na conquista, é a que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Ou melhor, o Senhor Jesus é a própria sabedoria. A palavra é a própria sabedoria. Quando ela é vivida, você viver a palavra de Deus, está vivendo a sabedoria, você está aprendendo a sabedoria. E aqui ele deixa nesse versículo que nós lemos, eu comecei do versículo 10, um conselho para quem teve uma experiência de vida. E esse conselho ele deixou bem explícito para que nós pudéssemos aprender. Diz assim: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Em outras traduções está: tudo que vier à mão para fazer, faça com todas as suas forças. Que tradução seria a mesma coisa, dizer a mesma coisa aqui, fica bem explicado. Então, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai, ou melhor, que nós vamos. Que nós vamos um dia, nós vamos para o mundo dos mortos. Só não iremos se nós estivermos aqui, Jesus vier buscar a igreja, nós somos arrebatados. Mas enquanto não chega essa hora, vamos para o mundo dos mortos. Então, lá, segundo diz a Santa Escritura, que não tem mais jeito. Esses dias o nosso irmão Daniel estava na escola bíblica sobre espiritismo, né? Sobre Kardec, etc. Eles acreditam, a pessoa que morre volta aqui, conversa, bate papo e tal. Mas aqui, já está contradizendo, a Bíblia está contradizendo, que para o túmulo, para o mundo dos mortos, cessa. Não dá para você fazer mais nada, para aprender mais nada, para fazer, sei lá, está aqui escrito. Então diz que nós temos que fazer agora, na nossa trajetória de caminhada, nós estamos vivendo. O tempo que nós temos aqui, não importa quanto tempo você tem, que eu tenho, outro tem pessoas que o tempo dele passa mais ligeiro que o do outro, ou ele vai antes, outros demora mais, são mistérios de Deus. O importante é que nós todos temos a oportunidade de fazer o melhor. Fazer o melhor. Se até agora você não fez o melhor, comece a fazer o seu melhor. Melhor como mãe, melhor como pai, melhor como filho, melhor como servo de Deus, melhor como esposa, melhor como esposo. Faça o melhor, porque o que você vai aproveitar de fazer agora, não faz depois eu faço, depois não vai fazer mais. E quando nós olhamos isso aqui, nós pensamos agora na parte de servir a Deus, porque isso tem muita influência da nossa vida eterna. É o servir a Deus, o crer, o obedecer, o praticar a palavra, que vai nos dar entendimento para alcançarmos a vida eterna. Não que vamos merecer nunca, mas o conhecimento, a sabedoria que nós usarmos, nós vamos caminhar nos caminhos de retidão e vamos alcançar esse objetivo. Vamos ter a fé suficiente, porque a salvação é pela fé.
não é por merecimento. Então diz aqui, vou repetir o versículo: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e para lá que você vai, quer dizer que não tem mais nada, quer dizer, fica neutralizado. Eu estava até comentando com a pastora falou sobre isso, a gente imagina que como é que as coisas gozadas. Então até falei sobre remédios, do remédio que agora estou explorando, um remédio que aplica para fazer para sedar a pessoa, para fazer alguma cirurgia. Então para pôr aquele respirador, não sei como é que tem que sedar a pessoa. Está falando do preço absurdo, que pagava-se R$2, R$3 uma cápsulazinha do remédio, e agora cobra 20, 30, sei lá. Por causa da pandemia, estão aproveitando e sugando. Então, na desgraça dos outros, estão aproveitando. Então, está falando a ciência, que permitiu que descobre um remédio tão interessante, que eles aplicam aquilo na pessoa, a pessoa pode cortar a pessoa em pedaços, e a pessoa não sente, não vê nada. Agora imagina quando a pessoa fecha o paletó, que eles dizem, falece. Se o remédio só, uma dose de remédio aplicada no corpo, faz isso, imagina quando a alma sai do corpo. Aí tchau. Então, o negócio é sério, pode cortar em pedacinho, mas a alma, ela vai realmente para um lugar que ela não pode agir, vai para o esquecimento, diz a Bíblia. A alma seria nós próprios. Então vai para o lugar que vai ficar como se tivesse sedado, como se tivesse tomado uma dose desse remédio que para se apagar. Pelo que consta aqui, não há pensamento, não há sabedoria, não há nada. Então, enquanto eu estou sóbrio, enquanto eu estou acordado, enquanto eu posso, eu tenho que fazer o meu melhor. O que eu quero para mim? Então eu vou fazer o meu melhor. Se eu não fizer, é porque eu não estou ligando, eu não estou dando a mínima. Se eu quiser alguma coisa, eu vou fazer o meu melhor em tudo que eu fizer. Se eu quero ser amado pela minha esposa, se eu quero ser feliz com minha esposa, eu tenho que fazer o melhor junto a ela. Ela comigo, da mesma forma. No meu trabalho, se eu quero que o patrão goste de mim, que aumente meu salário, que não me mande embora, que fiche minha carteira, eu tenho que fazer o meu melhor. Enfim, se eu quero agradar a Deus, se eu quero a salvação, se eu quero ter conhecimento, se eu quero ter essa intimidade com Deus, de poder falar e Ele me ouvir, Ele me responder, eu tenho que fazer o meu melhor. E é isso. Então Salomão, ele deixa aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o que você tiver de fazer, faça o seu melhor, porque para a sepultura, para o mundo dos mortos, onde você vai, que eu vou e nós vamos, não tem mais chance de fazer mais nada, não se faz mais nada. Ele continua escrevendo: eu descobri mais outra coisa nesse mundo, que nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, ponto e vírgula, é verdade. Ele descobriu, e se a gente for olhar pelos conhecimentos que existem, eu não vou parar nesse detalhe, mas não é porque o cara mal que corre mais, que é mais veloz, que ganha a corrida. Nem sempre é. Porque ele corre mais, é o mais veloz. Talvez sim, mas nem sempre ele que ganha. Sempre tem uma novidade. Sempre num dia ele vai dar uma cãibra, ele vai tropeçar, alguma coisa, e o outro vai chegar. Então nem sempre é porque nós não devemos colocar, como se diz, a nossa segurança totalmente, porque isso aqui, porque o meu dinheiro pode que eu compro, é porque eu conheço, é porque eu tenho conhecimento. Às vezes não. Às vezes o seu dinheiro, o meu dinheiro não pode fazer nada por nós, e temos pessoas que pensam que pode. Às vezes a minha força, eu acho que eu posso tudo, que eu vou, que eu faço, eu aconteço, porque eu sou forte e tudo. Nem sempre. Nós sabemos que se fosse assim, por força, quem ganhava a batalha era Golias, não Davi. Pelo tamanho, pelas armas, Golias punha Davi no bolso. Ele pensou que ia fazer isso, mas não foi. O menorzinho, o mais fraquinho que ganhou. Porque nem sempre é dos mais velozes a vitória da corrida. E ele diz aqui: nem sempre são os soldados mais valentes que ganham a batalha. Está igual aí Davi que eu falei. Não é o soldado mais valente que ganha a batalha, nem sempre. Poderia ser, mas não é sempre. Então, não é uma regra, né? Nós sabemos que não é regra.
Tudo pode acontecer com qualquer um de nós. Ah, mas fulano, porque ele conseguiu. Não, você também pode, sim. Você também pode. Depende de conforme você vive, você vai fazer o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, crer da melhor maneira, praticar da melhor maneira, com certeza você pode chegar na onde o outro chegou. Com certeza. Então nós temos vários exemplos no nosso dia a dia sobre as pessoas, sobre você ver, por exemplo, aquele cara nunca vai chegar em tal lugar que ele quer, porque ele, vamos dar um exemplo aqui que tão perto, que foi presidente, o Lula, né? Se for olhar pelos conhecimentos, pelo estudo que ele tinha, para as pessoas que disputaram com ele não tinha chance, nunca ia ser presidente. No entanto, ele foi. E os outros que tinham mais conhecimento, mais estudo, mais blá blá blá, não foi. Então, nem sempre é o mais estudado, ou mais valente, ou mais veloz, que é a vitória dele. Então diz aqui, nem notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer. As mais sábias nem sempre têm o que comer. Então, se nós pararmos para nós olhar e examinar essa situação, e nós vamos conhecer alguns casos, alguns fatos dessa maneira. Pessoas sabem que não tem o que comer, enquanto o outro, que na vida não tem tanta sabedoria, tem o que comer. Então tudo vai depender do momento, de como agir, como aproveitar a oportunidade, de como viver os momentos, de aproveitar o máximo do momento que vive. Então, e ele continua dizendo, e que os mais inteligentes nem sempre ficam ricas, as mais inteligentes ficam ricas. Eu já vi alguns noticiários, pessoa que não sabe nem ler nem escrever, ser dono de muitas propriedades, e vi outros que são formados em tantas faculdades e só ter o básico, e aquele outro não tem nem estudo, nem sabe ler nem escrever e é rico. Eu já vi casos assim, a televisão sempre passa casos assim. Então, mas o outro é mais inteligente, era para ser rico, mas nem sempre o mais inteligente, mas é aquele que sabe aproveitar as oportunidades, é aquele que não tem muito conhecimento, não é muito inteligente, mas o pouco que tem ele faz o seu melhor, ele aproveita com todas as suas forças. É isso que faz a diferença. O que faz diferença é fazer o seu melhor naquilo que você faz, porque você não sabe se será seu último dia. Você não sabe se aquilo lá vai ser a única chance que você tem. Mas a gente está tão acostumado, amanhã, depois, e nós vamos deixando as coisas e deixamos de conquistar, deixamos de alcançar, porque nós deixamos para depois. Amanhã, depois eu faço, agora não, agora eu vou fazer outra coisa, estou sem tempo, e não faz o melhor. Somos relapsos, e às vezes depois não dá mais tempo. Quantas pessoas estão na sepultura, que achou que depois que ia buscar a sua salvação, que ia conquistar isso, conquistar aquilo, e não deu mais tempo, já partiu e não volta mais aqui. Pode fazer o que for, ele não volta mais. Pode fazer o que for por ele, que não resolve mais nada. Então diz aqui, meus irmãos, que nem sempre os mais inteligentes é o que ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Com certeza. Nós sabemos muito bem que aí vai muita prática do que eu vou falar. Às vezes em firmas, indústrias, tem pessoas que ele está praticando uma função, e ele não tem diploma. A prática dele, fazer aquilo melhor, ele aprendeu a fazer tanta eficácia que ele fica expert naquilo. O outro tem o diploma, tem a teoria, mas não tem a prática. E a empresa, naturalmente, que ele queria o cara com diploma, mas aquele manja muito, então aquele é preservado. Quantas vezes aconteceu disso? Aquele que não é capaz torna-se mais eficaz do que aquele que é capacitado. Talvez você tenha vivido e percebido isso, ou visto isso algumas vezes na sua vida. Com certeza alguém já viu, no trabalho que trabalha, ou na escola que estudou, ou até na família.
Talvez na família da gente, aqueles que são mais capazes pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, não chegou a lugar nenhum, enquanto aquele outro que é o mais atrasado, o que não teve muita chance, que nunca estudou muito, porque não teve muita oportunidade, está lá na frente, o menos capaz. Acontece muito em família isso. Então aqui tem tudo a ver quando Salomão fala que ele viu também isso aí, que nem sempre os capacitados alcançam as melhores posições, as altas posições. Diz aqui ele: tudo depende da sorte e da ocasião. É uma verdade, tudo depende da sorte e da ocasião. Ah, pastor, sorte existe? Sim, com certeza existe sorte. A sorte, Deus nos dá sorte se nós pedirmos, Senhor, como Jabez pediu, como outros homens da Bíblia pediu. Nós podemos pedir também uma boa sorte. E a ocasião você tem que aproveitar ao máximo as ocasiões, aproveitar ao máximo, porque a ocasião são épocas que passam. Naquela ocasião, se você não aproveitou, você pode não ter mais aquela ocasião, pode vir outra época, mas não dá igual àquela época. Então são ocasiões. Essa ocasião aproveita o máximo, todas as ocasiões. Então aqui depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Quem imaginava que ia estar desempregado agora? Quem imaginava que ia ter que fechar a porta do seu comércio, da sua empresa? Quem imaginava que ia perder um ente querido, que era novo, forte, bonito, cheio de saúde? Quem imaginava que agora ia estar sem o dinheiro para pagar seus compromissos? Estava tudo equilibrado. Ele nunca pensava na hora da desgraça, nem sabe quando ia chegar, e nós nem imaginamos. Nesse mundo inteiro que nós vimos essa pandemia, quem é que imaginava que ia chegar um momento desse aí? Espera tudo menos a hora da desgraça. As pessoas esperam tudo menos essa hora. É como as pessoas que não esperam a hora de partir, nem a hora de Jesus voltar. Tem pessoa que não está nem aí. Ele acha que resolve na hora, que na hora H ele vai lá e faz. E essa hora H não tem jeito. Ah, se acontecer eu faço isso. Nem sempre. Então diz aqui, meus irmãos, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Já que assim, se eu posso cair na desgraça, como isso que está acontecendo, uma desgraça, graças a Deus estamos com vida, graças a Deus estamos aqui respirando. Então vamos fazer o nosso melhor, porque eu não sei se eu vou continuar, nem você. Até ontem tinha muitas pessoas boas, hoje já não está mais. Com essa pandemia, cada dia aumenta, e nenhum de nós estamos livres, porque nós estamos circulando no meio do ser humano. Ah, mas eu passo a mão, eu lavo com sabão, eu passo álcool gel, eu uso máscara. Mas nós damos bobeira, meus irmãos, uma bobeirinha na hora de tirar a máscara. Eu tirei aqui, a ver coçar o nariz. E sempre acontece conosco essas bobeiras. Compramos as coisas para nos alimentar, por ir na feira hoje. Aí você pega fruta, você pega legumes. Você tem que ter você não tem esse costume de ficar em casa, lavar tudo com detergente, água sanitária e tudo. Aquilo que pode ser lavado, não tem esse costume. Passa uma aguinha assim, que é o costume, mas por sabão e tal. Fica esquisito até no alimento. Mas hoje em dia precisa fazer isso. Uma maçã, um tomate, um caqui. Aí você vai passar pela torneira assim, ó, e comer. Mas não passa o sabão. E esse maldito vírus, ou sabão, ou água sanitária, ou álcool gel. É um exemplo, é uma desgraça que nós não sabemos que hora. Mas se chegar, eu tenho que estar preparado. Pelo menos para fechar o meu paletó, que eu sei que a hora que eu não vou viver mais, não vou viver mais nada, não vou resolver mais nada. Então já sai resolvido daqui, já saio preparado. Eu tenho que estar preparado todos os dias, como diz. Somos levados à morte todos os dias. Todos os dias. Jesus diz: passa cada dia o seu mal. Eu tenho que estar preparado, porque para a sepultura, onde eu vou, você vai, nós vamos. Se tivermos essa oportunidade para a sepultura, tem gente que nem para a sepultura vai, não se acha.
o corpo se acha pedaço, aí você fica procurando, você faz um enterro digno, diz isso, que eu acho que não adianta mais. Agora enterro já, para mim é tudo igual. Foi que fechou os olhos, tchau. As pessoas, um enterro digno, não adianta mais. Ou quer trazer lá no jeito das contas o corpo, ficar olhando para quê depois que morreu, vai pedir perdão para quê, vai chorar depois para quê, se não, quando estava vivo, não amou, não pediu perdão, não tratou bem, não partilhou, depois que vai para o caixão e chora e fica desesperado, quer ver o corpo. Que adianta? Se o outro não ouve mais nada, não vê mais nada, e o ser humano tem essas bobagens. Talvez, que nem agora essa maldita doença, a pessoa morre por lá mesmo, já ninguém, a família não pode ter velório. A pessoa fica sentindo, um velório, eu sei. Por que antes, quando estava junto, não amou, não fez o seu melhor? Por que não perdoou? Por que não partilhou? Às vezes só discutiu, só brigou, só fez questão por porcaria, porque usou minha roupa, porque comeu o que estava meu guardado, ou porque não me deu aquele 10 reais que pegou, ou porque não, sei lá, sempre tem um argumento. Aí acontece uma façanha dessa, nem o sepultamento podia vir fulano. Então acontece. Então faça o seu melhor enquanto você pode. Salomão escreve isso aqui porque ele viveu na pele muitas coisas que ele escreveu. Ele viveu pela sua maneira de agir, ele viveu. Então diz aqui que não podemos, não sabemos, nós também podemos cair na desgraça quanto menos esperamos. Não só como a ave cai na rede, na armadilha do passarinheiro, ou o peixe na rede que está armado, o peixe está ali nadando sossegado, tem uma rede, tio cai. Ele jamais espera que tenha uma rede, ele passa todo dia ali o peixe. Assim somos nós. Não sabemos quando vamos passar certas coisas. Então, já que eu não sei, eu tenho que estar de antemão me preparando. Me preparando. Eu digo preparar no geral. Nós preparamos para vir máscara, álcool e tal, mas preparamos mais nossa mente, o nosso coração, porque só isso resume, não, nós resumimos corpo, alma e espírito. O nosso corpo pode estar bem cuidado, e a nossa alma, e o nosso sentimento, como é que estamos? Sabe que eu tenho ira no meu coração, sabe que eu tenho mágoa? Essa desgraça chega de repente, deu tempo de eu tirar do meu coração, da minha mente, a mágoa e a ira que eu estou carregando. Porque se eu partir com isso, não vai voltar aqui para consertar, vai ficar comigo, você vou ser ressurreto do jeito que eu deitei, do jeito que eu fui. É do jeito que vai se erguer. Ninguém é mudado lá, depois que chegar lá vai mudar. Foi pro túmulo e lá transformou, agora é uma ótima pessoa, agora é purinho, porque ele, não, do jeito que deitou, levanta, do jeito que dormiu, acorda. Então, meus irmãos, e ele diz aqui no versículo 13, há mais uma coisa que eu vi, e que é um bom exemplo de como nesse mundo não se dá valor à sabedoria. Um exemplo desse mundo, o Salomão é o próprio, não deu valor à sabedoria, porque ele foi presenteado com sabedoria. O próprio Deus falou que daria a ele sabedoria tremenda, e no fim ele pereceu numa situação que desagradou a Deus. Ele perdeu o seu reino. Eu não digo que ele perdeu a salvação, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas perdeu o reino, a moral ficou lá embaixo, ficou aquela coisa esquisita, e com tanta sabedoria. Então aqui diz ele, mais uma coisa que eu vi, que é bom exemplo de como nesse mundo não se dá valor à sabedoria. Diz ele aqui, havia uma pequena cidade, onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela, e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Então Salomão conta a história. Uma cidade pequena, havia poucos habitantes, mas um determinado rei a cercou,
fez rampas de ataque para destruir aquela cidade. Mas havia naquela cidade, segundo consta, um homem pobre, muito inteligente, por sinal, mas pobre. Com a sua inteligência ele poderia salvar aquela cidade, mas ele era pobre, e não é defeito. Às vezes as pessoas pobres não tem valor, não sabe nada, não tem nada, o exemplo. Então diz aqui que ele poderia salvar aquela cidade, mas ninguém lembrou dele. E ele diz aqui: eu sempre achei que a sabedoria é melhor que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia, e ninguém presta atenção no que ela diz. Meus irmãos, às vezes a pessoa é muito pela aparência, e às vezes a pessoa mais simples está falando coisa tão certa, e as pessoas mais simples geralmente é nossa mãe, nosso pai, mas os filhos não entendem. Tá gaga, tá velha, cafona, seu tempo era assim, agora não é mais. Vai escutar o fulano, o seu fulano, a dona fulana. Mas aquele que é simples, tem estudo, tem igual a minha mãe, não tinha estudo, mas uma senhora de uma mulher, ela não está mais conosco, mas vou tirar o chapéu, não é porque era minha mãe não tinha estudo, mas ela parece que, não falar de adivinhar, que não é de Deus, mas parece que adivinhava as coisas. Mãe tem esse dom de falar as coisas, mesmo sem estudo, sem nada, mas certeira. Feliz o filho que olha e ouve o conselho da mãe, do pai, ou uma pessoa humilde, que ninguém dá nada por ele, mas às vezes ele tem a solução de problemas. E quando fala aqui, meus irmãos, eu lembro que ele diz aqui que ninguém olhou para aquele homem. Ele podia salvar aquela cidade quando o rei preparou, ele podia mudar aquela história, mas ele era pobre, e por ser pobre ninguém deu crédito, ninguém foi procurá-lo, porque olharam por o rótulo, e as pessoas olham muito para o rótulo, as pessoas olham muito para a aparência, para a embalagem. A ver nem sempre a embalagem mostra que o presente é bom. Ah, que embalagem bonita, ver lá dentro, e haver uma embalagem tão simples, tem algo valioso. E haver a embalagem é tão linda, só para iludir. E as pessoas vão muito para o rótulo, e Deus é sábio. Deus agiu dessa maneira, porque sabe que o ser humano tem essas bobagens. Nós começamos a olhar muito para rótulo, olhar muito para a aparência, nós podemos comprar gato por lebre. Então diz aqui, meus irmãos, que ninguém presta atenção no que aquela pessoa diz, porque é pobre. Pode ser sábia, mas ninguém presta atenção. Aqui a Bíblia nos fala, meus irmãos, de Jesus. Não, Jesus nasceu no lugar que não via nada de bom, segundo diz Natanael no livro de João. Pode vir alguma coisa que presta de lá? Belém da Judéia, pode vir alguém lá de Belém, lá de Judéia, pode vir alguém que presta, um lugarzinho daquele, o fim de mundo daquele, onde o Judas perdeu as botas, um lugar que não tem ninguém, todo mundo serve, uma pindaíba vai dar nada, um lugar lá no... Pode vir alguém que presta de lá? Não, não pode. Mas quem veio de lá? Quem nasceu lá? O Salvador do mundo. Então, meus irmãos, quando Jesus chegou e ele veio fazer o seu papel de Salvador, de buscar o que havia se perdido, e a Bíblia diz que ele veio para os seus. Em João 1:11 diz: veio para os seus e os seus não o receberam. Por que não receberam? Porque ele nasceu num lugar pobre, era de uma família humilde. Eles esperavam aquele príncipe forte, bonito, cavalo bem arriado, aquele cavalo de raça, aquele guerreiro, aquela coisa, aquele etiqueta, aquele rótulo bonito. Falei, mas isso aí, plebeu, filho de fulano, mas o carpinteiro, não deram a mim, não aceitaram, não receberam Jesus, jogaram fora a sabedoria estava ali se oferecendo para eles, o próprio sabedoria, o próprio Senhor, e eles não aceitaram. Como João ali fala, João 1:11 fala sobre isso, João 1:12 fala, mas aqueles que creram, aceitaram, tiveram
o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, mesmo as pessoas que vão atrás de beleza, de falar bonito, de porque se veste tal, porque a roupa é aquilo. Às vezes uma pessoa só tem aquela roupa para usar a semana toda, aquele chinelinho de uma cor de outra, ou um sapatinho ali que usa, ele não tem mais, não é porque ele é um jogado fora, que era daquele jeito que Deus quer para usá-lo. E pode estar ali a resposta que você precisa. Quantas pessoas têm jogado fora as suas oportunidades, boas esposas, bons maridos, por causa de olhar para a aparência, para o rótulo, não olha o conteúdo. E aqui Salomão fala muito bem dessa cidade, que aquele homem que morava era muito inteligente, ele podia salvar aquela cidade, mas ninguém procurou, porque ele era pobre, não deram a mínima. Então ele fala aqui: eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia, e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. E ele fala: a sabedoria vale mais do que as armas de guerras, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Qual é a melhor decisão nossa? É optar por Jesus Cristo, pela sua palavra. É optar por deixar algumas horas do domingo para trás e vir para a casa de Deus. É uma decisão sábia. É deixar a festa, o churrasco, isso, aquilo, outro, para estar na casa de Deus, porque é a sua decisão sábia. Quando a decisão, se não for sábia, ela foi fora dos padrões, pode ser fatal. Quantas pessoas têm as decisões erradas, que vai pela aparência? Eu marquei com o versículo na Bíblia aqui no livro de Mateus capítulo 13, no versículo 53 ao 58, diz assim: aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade, porque eles viam Jesus, um peão, é filho de fulano, não olhar o conteúdo, a aparência, da onde ele veio, daquela casa tudo pobre, é carpinteiro. Aí se fosse o seu fulano, o doutor fulano, a doutora fulano ali, eu vou ouvir, porque ali tem sabedoria, ali o pessoal e as pessoas caem do cavalo por isso. Às vezes eu falei aqui, eu repito, os estelionatários não andam igual eu, simplesmente igual nós, simplesmente. Eles só andam cheio do ouro, eles só andam no sapato brilhoso, bico fino e todo bem trajado, relógio de ouro. Não sei quem ele enganou para ter aquilo, mas ele anda com isso. E fala difícil, bonito e macio, e fala com delicadeza, com educação, fala bonito, e as pessoas caem, porque vê aquela: olha que terno, olha que relógio, olha que anel, olha como eles sabem falar, olha como fala macio, olha como é educado. No fim só dá o chapéu, agora o tombo já era. Pega um coitadinho de um pé do chinelo de uma cor de outro, uma roupinha humilde, só nem fala direito. Vai encher o saco para lá, não dá nem bola pro cara. E ali está a realidade, ali está o sim, não. Ali está a pessoa honesta, a pessoa temente a Deus. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas jogam fora as oportunidades, mas o conselho dessa noite é esse: o que você tiver de fazer, faça o seu melhor. Ou na tradução da outra Bíblia: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde você vai, eu vou, nós vamos, não há ciência, não há indústria, não há mais nada para fazer. O que foi feito, o que não foi, não foi. Então saiba
A aparência engana. Olha bem o conteúdo. Só uma pessoa simples, às vezes não tem muito estudo, mas às vezes tem um bom conselho para você, às vezes tem uma boa resposta. Dê atenção. Dê atenção, porque com certeza você será privilegiado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus.